Oi pessoal, assunto de hoje, dois. O primeiro deles, a possibilidade de elevação dos valores recolhidos para o fundo de participação dos partidos, fundo de participação partidária, que está sendo chamado também de fundão. O segundo assunto, a redução da taxa Selic para o menor patamar da história desde a criação do Copom, que foi em 1996. Copom, Comitê de Política Monetária, tá bom? Então vamos lá, primeiro assunto. Ontem, já no avançado da noite, os deputados, por uma votação não aberta, manobra do senhor Alcolumbre, presidente da Câmara, que por sinal é novato, mas se comporta tal qual os antigos, votaram, em princípio, uma elevação, isso mesmo, um aumento dos valores a serem recolhidos para o fundão. E isso foi feito, como eu disse, sem votação aberta. Dois problemas aí. Um, que fica meio sem sentido a gente imaginar aqui. Depois de se conseguir a aprovação da reforma da Previdência, está se pretendendo fortemente uma reforma tributária que os deputados, na hora de fazerem, no mínimo, a parte deles, que seria ter compostura agora com relação a gasto, pelo contrário, tendem a aumentar o fundo dos partidos, que vem dos impostos que nós pagamos, eu e você, enfim. Então, isso é meio esquisito. Pior ainda fica quando esses deputados, então, fazem uma manobra com apoio do presidente da Câmara para que a votação seja, de certa forma, simbólica, apenas com os representantes dos partidos. Isso é ruim para mim, para você, para o Brasil inteiro, porque a gente, inclusive, fica sem saber qual era a opinião do camarada que a gente votou nele. Então, pressão agora para que, no mínimo, a votação seja aberta. Não acredito que eles tenham muita compostura, não vem se esforçando sempre para provar isso. Mas quem sabe um ou outro começa a ficar com vergonha do que a população vai falar e aí volte atrás nisso e a gente não tenha o aumento do repasse dos nossos impostos para o fundo para o fundão, o fundo que financia os partidos no Brasil. Fica para a gente observar. Segundo caso, redução para o menor patamar da história desde 1996, como eu falei no início, da taxa Selic. Taxa Selic que vem de sistema, um monte de coisa que não interessa agora. Vamos deixar isso para lá. Se alguém quiser saber disso especificamente, com detalhe e tal, porque é um assunto muito chato, ninguém vai ter interesse nisso. Mas por que eu estou falando nele se é chato? Eu estou falando nele porque a taxa Selic tem impacto direto no rendimento da poupança. Então, poupando rapidamente, a poupança de 8,5% de valor de Selic, de taxa Selic anual, para cima, a poupança rende aqueles históricos 0,5% que nós cansamos de ouvir falar. De 8,5%, igual a 8,5% ou menor, ela rende 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial, que também é uma outra coisa que não precisa de falar aqui. O fato é que o Banco Central faz uso da taxa Selic para controlar a inflação e o mercado. Isso significa o quê? Isso significa que inflação alta, nós tendemos a ter Selic mais alta para diminuir a tendência de consumo e aumentar a reserva. Quando a inflação está baixa, o mercado está precisando de girar como agora, precisando de ter gente consumindo, baixa-se a taxa Selic, porque os rendimentos são menores e com isso existe uma tendência de se gastar mais, de se consumir mais. Tá bom? É isso, qualquer dúvida, amanhã falamos mais. Obrigadão, fui!